Minha irmã abandonou seus 3 filhos sem uma palavra, sem um adeus, sem um olhar para trás, apenas o som da porta da frente batendo e um silêncio capaz de quebrar seu peito. Eu tinha 30 anos, ainda mal, aprendendo a se segurar um martelo com firmeza, e de repente estava segurando 3 crianças chorando. Achei que seria por alguns dias, talvez uma semana, mas os dias se transformaram em anos. E os anos se transformaram em uma vida que eu nunca planejei viver. Eu construí para eles um lar com restos de madeira, paciência e o tipo de amor que não pede obrigado. E quando eles finalmente cresceram, quando ficaram altos o suficiente para me olhar nos olhos e agradecer por salvá-los, ela voltou. Minha irmã, exigindo o que ela um dia abandonou. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se minha história tocar seu coração, por favor, não se esqueça de se inscrever. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias reais. Aquelas que nos lembram como o amor, a família e o perdão podem ser frágeis. Meu nome é Caio Viana, e esta é a história de como me tornei pai no dia em que minha irmã deixou de ser mãe. Na manhã em que minha vida se partiu, o ar sobre Ribeirão Preto estava seco e tão claro que chegava a arder os olhos. Eu estava aplainando uma prancha na velha garagem dos meus pais, o cheiro de resina no nariz, o relógio na parede batendo como um metrônomo para uma vida que finalmente parecia sob controle. Eu tinha prometido a mim mesmo que terminaria este conjunto de jantar antes do almoço, ligaria para um fornecedor em São Paulo, às 2, e talvez, apenas talvez, sentaria um pouco, sem uma ferramenta na mão. Então vieram as batidas. Não uma batida amigável de vizinho. Urgente, irregular, o tipo de ritmo que deixa suas costelas ocas. Abri a porta lateral e lá estavam eles. Júlia e Laís, de 7 anos, os dedos entrelaçados com força, como se estivessem se segurando para não desmoronar. E o pequeno Léo, mochila puída, o zíper faltando um dente. No degrau, um pedaço de papel arrancado de um bloco de notas. Para você. 2 palavras, sem assinatura, apenas a caligrafia da minha irmã, como um hematoma. Eu disse seus nomes antes que eles pudessem dizer o meu. Eles não choraram no início. Eles observaram a garagem, a serragem emaranhada e o zumbido suave do ventilador de caixa, como se estivessem memorizando um novo país. Então Léo inclinou o queixo e perguntou: "Onde está mamãe?" E a represa dentro dele se rompeu. Liguei para Mariana, 1, 2, 3 vezes, pelos anos que não nos falávamos. E encontrei sua voz em uma caixa postal que tinha mais mensagens do que misericórdia. Liguei de novo. Estática. Nada. Da cozinha, minha mãe. "Helena", murmurou para eu trazê-los para dentro. Meu pai, Gilberto, colocou 2 xícaras lascadas na mesa e foi para a janela sem dizer uma palavra. A questão surgiu rápida e crua. Ligar para o conselho tutelar ou arranjar espaço. Eu gostaria de dizer que pensei muito, pesei o que era justo contra o que era certo. A verdade é que olhei para Léo, já dormindo sentado, a bochecha pressionada contra a cadeira inacabada que eu estava construindo, seu encosto partido por uma rachadura fina que eu planejava consertar naquela tarde, e algo em mim se agarrou àquela fratura. Famílias quebram primeiro onde o corpo se inclina. Só uma noite, eu disse a mim mesmo. Ela voltará ao pôr do sol. Botei água para ferver, queimei o primeiro pacote de miojo, macarrão instantâneo, cortei maçãs do jeito errado e levei uma bronca de Júlia, com uma voz mais adulta do que deveria ser. Encontrei cobertores, os sacudi
e fiz pequenas camas no tapete. Eu disse aos meus pais que conseguiria respostas. Eles assentiram como pessoas que haviam desistido de respostas há muito tempo. Quando Júlia finalmente me olhou nos olhos e disse: "Você vai mandar a gente embora?" Como ela fez? Minha garganta falhou. "Não", eu disse, e quis dizer isso com tanta força que pensei que poderia rachar onde a cadeira havia rachado. Por um longo tempo, trabalhei no piloto automático. Roupas batendo na máquina, pratos tilintando, as meninas sussurrando sobre medos idênticos até o sol se pôr e a garagem ficar dourada. Foi quando Dona Nilda, a vizinha, apareceu no muro com uma vasilha de empadão e aquele tipo de olhar que vê através de você. "Deixe a luz da varanda acesa esta noite", disse ela. Às vezes, as pessoas só encontram o caminho de casa se puderem vê-lo de longe. Quando as crianças finalmente dormiram, peguei meu formão e gravei 3 letras nas costas de uma cadeira sobressalente. MV. Não era perdão. Era um marcador de lugar, uma forma para o vazio se sentar, para que não engolisse o resto de nós inteiros. Preparei uma mochila de emergência, coloquei meu celular no volume máximo e comecei a organizar as coisas espalhadas das crianças para distrair minhas mãos de ligar para Mariana novamente. Foi quando encontrei um envelope grosso no fundo da mochila de Léo, sem remetente. Dentro, notas de dinheiro vivo, um punhado de comprovantes de transferência bancária, carimbados de São Paulo, com datas que se estendiam por meses. Alguém andava enviando dinheiro. Talvez ela, talvez não. A rachadura na cadeira de repente pareceu um mapa. Linhas que você segue para entender como algo desmoronou. Apaguei as luzes da garagem, mas quando fui alcançar o interruptor da varanda, minha mão parou. Deixei aquela acesa. Uma moeda opaca de luz pressionada contra a escuridão, caso alguém ainda quisesse encontrar o caminho de volta. Deixamos Ribeirão Preto antes que o calor pudesse nos expulsar. Gramado, no Rio Grande do Sul, era verde, úmida, e parecia uma segunda chance, que eu não havia pedido. Aluguei uma pequena casa de cedro, com uma varanda caída e uma oficina separada, que cheirava a possibilidade e mofo. As manhãs eram café, cereal e autorizações escolares que aprendi a assinar com a mão mais firme. As noites eram verniz, óleo e o rangido suave das tábuas secando, enquanto 3 crianças respiravam no quarto ao lado, como prova de que eu não estava sonhando. Eu pegava 2 turnos para manter as contas em dia. Dias fabricando mesas e nichos para uma escola Montessori a alguns quilômetros, na estrada do Rio. Noites entregando peças acabadas em uma picape amassada que tossia como um fumante nas ladeiras. Correu a notícia de que o cara de voz baixa e ombros largos fazia um bom trabalho e entregava os recibos em dia. Alguns clientes pagavam adiantado para garantir seu lugar, o que era a gentileza gaúcha para "estamos vendo você se afogar, aqui está uma corda". Dona Nilda ligava noite sim, noite não, para ter certeza de que eu tinha comido algo que não fosse torrada. Ela enviou uma encomenda com livros de histórias usados, de pirona, e um post-it que dizia simplesmente: "Listas salvam vidas". Então, eu fiz listas e as colei na geladeira. Gráficos de tarefas, um rodízio para quem escolhia a estação de rádio na picape. O que fazer se eu não chegasse em casa às 9? Encontramos nosso ritmo. Júlia se interessou por números e ângulos, pairando ao meu lado com um lápis de carpinteiro, conferindo medidas como se fosse a dona do esquadro. Laís gostava da varanda da frente, onde escrevia placas com tinta brilhante. Promoção hoje, encomendas. Um coração torto ao lado de Por Laís. Léo era a sombra silenciosa que separava os retalhos por veio e cor, traçando os anéis com o dedo como se pudesse ler o diário de uma árvore. Eu disse a ele que aqueles anéis eram uma forma de contar os anos que um ser vivo sobreviveu ao inverno.
Ele assentiu, como se entendesse mais do que estava dizendo. Toda a noite, depois que eles dormiam, o mesmo pânico surgia com a neblina. Aquele silêncio que se tem em uma casa nova, muito limpa e completa demais. O tipo que te lembra de outros silêncios. Corredores de hospital. Uma caixa postal que nunca enche. O som de uma porta quando se fecha pela última vez. Para abafá-lo, eu escrevia longos e-mails para o último endereço conhecido de Mariana. Voltavam com um encolher de ombros automatizado. Então fui à moda antiga. Tinta no papel, selos com faróis, envelopes que voltavam marcados. Devolvido ao remetente. Eu os guardava, mesmo assim. Parecia menos como falar sozinho. Numa terça-feira, o céu permaneceu da mesma cor de aço, da manhã ao anoitecer. E fiz uma entrega tarde da noite do outro lado da cidade. No meio do caminho de volta, meu telefone acendeu com o nome de Júlia. Suas palavras se sobrepunham. Laís queimando de febre. Léo preocupado. Ela não conseguia acordar. Ela engoliu a palavra e ficou quieta. Virei aquela picape em uma velocidade que não dirigia há uma década e entrei voando em casa. A pele de Laís estava quente e seca, os olhos vidrados. Acabamos na UPA, unidade de pronto atendimento, sob a honestidade das luzes fluorescentes, onde um pediatra, com meias de desenho animado e uma voz de banco de piano, me explicou. Doses, sinais de alerta, o tipo de espera vigilante que pode te salvar ou te quebrar. Laís dormiu no meu peito por horas, mole e pesada, como se fosse pequena. De novo. Fomos para casa com uma folha de alta, uma seringa de plástico para o antitérmico e um novo medo que se instalou na minha barriga como uma pedra. Depois disso, construí um muro de ordem. Uma prancheta pregada na porta da oficina com colunas. Remédios, refeições, escola, me liguem-se. Ensinei Júlia a medir a dose, Léo a ler um termômetro, Laís a dizer o que doía sem pedir desculpas. Ficamos melhores nisso porque precisávamos. À meia-noite, eu sentava no banco da oficina, o aço afiado na palma da mão, e deixava o ritmo da afiação acalmar a parte de mim que ainda esperava um carro. Parar e reivindicar o que eu estava tentando. Tanto não deixar cair. Algumas noites, eu juro que eu vi aquele carro. Algumas noites, eu odiei a luz da varanda por mentir para mim. O primeiro sinal real de que o passado ainda estava observando veio dobrado em burocracia. Os correios deixaram um aviso amarelo. Assinei e o atendente me entregou um pacote maltratado, endereçado a mim com uma caligrafia cuidadosa. Cidade de devolução. São Paulo. Sem remetente. Dentro, protegidas em plástico, havia fotografias que eu não tinha tirado. Júlia e Laís com mochilas brilhantes na calçada do jardim de infância. Léo com uma coroa de papel. 3 crianças em um balanço sob a luz do fim da tarde. Um close dos dentes da frente faltando de Júlia. Misturados entre elas, mais comprovantes de transferência. Datas que coincidiam com aquelas de Ribeirão Preto. E no fundo, um bilhete em papel timbrado que cheirava vagamente a sabonete de hotel. Mantenha eles seguros. 2 palavras novamente. Tinta diferente, mesmo comando. Sentei lá por muito tempo. As fotos espalhadas pela bancada de trabalho como um baralho marcado pelo destino. Meu primeiro pensamento foi gratidão, tão aguda que parecia raiva. Meu segundo foi o velho desejo estúpido. Entre pela porta, Mariana. Diga o que você não quer escrever. Mas não era a caligrafia dela. Os M eram errados. O espaçamento arrumado de um jeito que ela nunca teve paciência para ter. Outra pessoa estava observando. Das bordas, financiando a sua sobrevivência sem encarar as crianças que haviam abandonado. Deslizei as fotografias para uma caixa limpa, rotulei com a data e coloquei na prateleira alta,
ao lado das cartas devolvidas e da pasta de recibos. Prova em papel para um futuro que eu não conseguia imaginar e um julgamento que eu esperava que nunca viesse. Então fui para a porta da frente. A noite havia se acomodado, uma chuva fina transformando as luzes da rua em halos. Verifiquei as crianças novamente. 3 respirações constantes, 3 ritmos diferentes. E fiquei sob a lâmpada da varanda, aquela que Dona Nilda me disse para manter acesa. Pela primeira vez, não a deixei acesa para Mariana. Deixei-a acesa para mim. Uma fronteira e um farol. Uma linha entre o que eu aceitaria e o que eu nunca mais permitiria. O número naquele recibo de São Paulo me assombrou por dias antes que eu discasse. Esperei até a casa ficar quieta, crianças dormindo, relógio tilintando, o cheiro de pó de pinus no ar. Quando finalmente apertei o botão de ligar, meu peito apertou. 2 toques, um clique e silêncio. Então, o som fraco de alguém respirando antes que a linha caísse. Sem adeus, sem explicação, apenas aquele velho nada familiar. Encarei a tela do telefone até ficar preta. O reflexo do meu rosto preso entre os dígitos. Naquela noite, abri um caderno e escrevi no topo da primeira página. Diário de Mariana. Não era para ela ler. Era para eu sobreviver. Cada página era um dia. O que as crianças comeram. Como Léo riu com a boca cheia de pasta de dente. Como Júlia sempre checava as fechaduras. Como Laís chorava quando um desenho animado terminava muito cedo. Escrevi sobre seus primeiros boletins, joelhos ralados e como a luz da varanda nunca queimava, mesmo na chuva. Eu selava as páginas de cada semana em uma gaveta com chave. Tornou-se um hábito. Depois do jantar, depois da lição de casa, depois que a casa exalava. Eu sentava e registrava os pedaços de uma vida que ela me deixou para segurar. Uma tarde, Julia Mentriid entrou na oficina enquanto eu lixava um tampo de mesa. Ela encontrou o caderno aberto e leu uma linha antes que eu percebesse. Você ainda acha que ela vai voltar? Ela perguntou. Sua voz era muito calma para seus 12 anos. Peguei o caderno dela e limpei a serragem da capa. Eu acho, eu disse, que a luz da varanda tem um motivo para ficar acesa. Ela não respondeu. Apenas se virou para a janela, onde aquela luz piscava fracamente, mesmo à luz do dia, como se testasse minha fé. Quando as festas de fim de ano chegaram, construí uma nova mesa. Carvalho maciço. 4 cadeiras. 3 para usarmos todos os dias. E uma que coloquei no canto. No encosto, gravei MV. Golpes cuidadosos do formão, cada letra mais limpa que a anterior. Drapeei um pano branco sobre ela. Regra da casa. Se alguém perguntasse para quem era, eu dizia: para quem sabe o caminho de volta. As crianças não perguntavam muito, mas tiravam o pó daquela cadeira com mais cuidado do que das outras. Em fevereiro, o mundo fora de nossa pequena casa encontrou novas maneiras de machucar. Na escola, alguém disse a elas que sua mãe havia fugido com um homem. Laís voltou para casa com os olhos vermelhos, Júlia com os punhos cerrados. Eu queria ir àquela escola, gritar, defendê-los, mas em vez disso, sentei com eles à mesa da cozinha. As 3 cadeiras ocupadas, a 4ª brilhando no canto. As pessoas dizem coisas porque não entendem, eu disse. Mas sua mãe ter partido não significa que vocês foram erros. Laís fungou. Júlia encarou a cadeira vazia como se esperasse que ela argumentasse. Mais tarde naquela noite, quando a casa se aquietou, peguei meu próprio reflexo na janela da cozinha. Cansado, mais velho do que deveria parecer. E pensei por que eu não conseguia parar de proteger alguém que havia partido. A verdade era que eu também sabia o que significava perder alguém, de repente. Anos antes de Mariana desaparecer, eu estava noivo. O nome dela era Olívia,
Um caminhão cruzou o canteiro central em uma noite chuvosa, e ela nunca mais voltou para casa. Desde então, eu carregava um instinto de me agarrar ao que poderia desaparecer sem aviso. Amar aqueles que ficavam parecia uma forma de enganar a perda, de provar que ela não poderia me ter duas vezes. Era disso que se tratava-se a cadeira. Não era apenas para Mariana. Era para eu segurar o espaço entre o amor e o luto, entre o que eu devia e o que eu precisava. Passava da meia-noite quando o telefone tocou novamente. Uma voz que eu não conhecia disse baixinho: "Não a procure. Ela está bem. Apenas cuide das crianças." A ligação terminou antes que eu pudesse falar. Minhas mãos tremeram quando apertei gravar e toquei de novo, salvando o arquivo em uma pasta com o envelope de dinheiro e os recibos de São Paulo. Eu não reconhecia a voz, mas pertencia a um homem que falava como alguém guardando um segredo que não podia confessar. Fiquei ao lado da quarta cadeira, encarei as iniciais e sussurrei: "Quem está protegendo quem agora?" A luz lá fora zumbia, constante como a respiração. Eu a desliguei por um momento, depois liguei de novo, como se lembrasse a escuridão que eu ainda estava esperando. Quando a primeira neve de verdade chegou a Gramado, estávamos lá há 5 anos. As crianças haviam se tornado versões de si mesmas que ao mesmo tempo me assustavam e me humilhavam. Léo tinha 10 anos agora, mais alto, mais quieto, sempre construindo algo com sobras. Júlia e Laís tinham 12, gêmeas no rosto, mas não no coração. Júlia, precisa e deliberada. Laís, suave e imprevisível. Aquele inverno foi o primeiro de verdade, do tipo que pintava os telhados de branco e transformava o ar em vidro. Eu havia adicionado um sótão à casa, isolamento grosso como arrependimento, um pequeno fogão, a lenha que estalava como risada quando o vento aumentava. No primeiro dia de neve, fomos a um parque para brincar. Eles correram colina abaixo até suas bochechas ficarem vermelhas. E por um tempo, tudo pareceu simples. O mundo se resumia a risadas e frio. Mas a simplicidade nunca dura muito. Na escola, algum colega contou a eles a história que todos os outros já sussurravam, que a mãe deles havia partido com outro homem. Eles não mencionaram isso até a volta para casa. O carro estava quieto demais. Léo olhava pela janela. Júlia mordia o lábio. Laís puxava um fio solto na luva. Quando voltamos, o silêncio nos seguiu para dentro. Naquela noite, enquanto o fogo suspirava no fogão, Júlia finalmente disse: "Eles estavam certos?" "Sobre o quê?" perguntei. Ela não piscou. Sobre a mamãe, sobre ela ter ido embora com alguém. Respirei fundo, tentando reunir palavras que não os quebrassem ainda mais. "Há coisas que levam tempo para entender", eu disse. Ela parecia mais velha sob aquela luz. "Isso soa como uma mentira", ela sussurrou. Léo se levantou de repente, pegou o porta-retrato da lareira, aquele de Mariana, segurando eles quando bebês, e o atirou no chão. O vidro se estilhaçou. Um som limpo e agudo que fez Laís gritar. Eu não gritei. Peguei a foto, juntei os cacos na palma da mão e disse baixinho: "Você pode odiá-la se precisar, mas não se esqueça que ela ainda é parte de você." Ele se virou, os ombros tremendo. Depois que eles foram para a cama, sentei-me perto do fogo, a moldura quebrada ao meu lado. Por impulso, peguei a caixa de fotografias de São Paulo, espalhando-a sobre a mesa. Uma foto me chamou a atenção. Mariana sorrindo, crianças no colo. E no espelho, atrás deles, o reflexo de um homem. Não mais um estranho. Dei zoom até meus olhos embaçarem. Era a mesma voz daquela ligação, tarde da noite.
Quem quer que ele fosse, ele esteve lá o tempo todo, parado longe o suficiente para permanecer invisível. Alguns dias depois, os correios entregaram outro envelope, amassado e marcado como não entregue. O endereço: Mariana Viana, Campinas, SP. Virei-o nas mãos como se pudesse revelar algo se eu olhasse o suficiente. Campinas. Ela morou lá, pelo menos por um tempo. Quantas vezes ela se mudou antes de parar de enviar qualquer coisa? Enquanto isso, Léo começou a mudar. Ele faltou à aula 2 vezes. Uma vez se escondendo no galpão, outra vez simplesmente sumindo até o pôr do sol. Quando perguntei por quê, ele deu de ombros e disse: se ela estivesse viva, ela voltaria. Tentei explicar que às vezes as pessoas escolhem não voltar, mas ele já estava se afastando. Comecei a notá-lo no computador tarde da noite, a luz piscando pela fresta da porta. Quando verifiquei o histórico de navegação, vi um perfil social chamado MV177. A foto do perfil era um girassol, o favorito de Mariana. Ele negou quando perguntei, os olhos duros e vazios. Uma noite, cheguei tarde da oficina, a neve ainda caindo lá fora, e vi a luz da varanda brilhando pela janela. Eu não a tinha deixado acesa. Foi o Léo, Júlia me disse baixinho. Ele disse: a mamãe pode precisar ver. Fiquei ali, olhando para aquele pequeno círculo de ouro contra o escuro, e não consegui desligá-lo. O ar na casa parecia rarefeito, quase reverente. Quando eles estavam dormindo, saí para a varanda e observei os flocos caírem através do halo de luz. Em algum lugar, dentro daquele brilho, pensei no garotinho que ainda acreditava que sua mãe poderia encontrar o caminho de casa, se ele apenas mantivesse o mundo iluminado por tempo suficiente. Talvez ele precisasse daquela esperança mais do que eu precisava da verdade. Deixei o interruptor em paz. Algumas luzes, mesmo quando te cegam, é melhor deixar acesas. Ribeirão Preto não tinha mudado muito, mas todo o resto sim. A cidade ainda cheirava ao Iapoeira e o sol ainda queimava no horizonte como se tentasse cauterizar a terra. Mas quando voltei com as crianças para os funerais dos meus pais, parecia que estava cruzando para uma memória a qual eu não pertencia mais. 2 funerais com 2 anos de diferença. Primeiro meu pai, depois minha mãe. E de alguma forma, a casa que nos abrigou a todos estava mais silenciosa que o cemitério no fim da rua. Mariana não veio a nenhum dos 2. Eu não esperava que viesse, mas continuei olhando por cima do ombro mesmo assim, examinando cada fila de carros estacionados como um tolo que não aprendeu a lição. O serviço foi pequeno. Júlia e Laís arrumaram as flores. Léo dobrou os programas e ficou ao meu lado como um soldado. O vento seco do interior era suficiente para arder. Quando o pastor terminou, o advogado me entregou um envelope pardo. O patrimônio de seus pais, disse ele, com voz formal. Dentro, um testamento simples, tudo dividido igualmente entre Mariana e eu. Mas se um de nós não reivindicasse sua parte em 5 anos, ela reverteria para o outro. Eu não me importava. Tudo o que eu queria era sobreviver ao dia, enterrar os mortos e manter os vivos firmes. Naquela noite, depois que as crianças dormiram em seus antigos quartos, o telefone tocou. Uma voz de mulher, baixa e monótona, disse: pode ficar com tudo. Não preciso de mais nada deles. Levei meio segundo para reconhecê-la. Mariana, eu disse, mas ela desligou antes que eu pudesse terminar. O tom de descagem zumbia como um mosquito que eu não conseguia espantar. Na manhã seguinte, comecei a organizar gavetas e armários. A caligrafia da minha mãe aparecia em toda parte. Listas de supermercado, contas não pagas, pequenos bilhetes enfiados em livros de receitas. Em sua escrivaninha, debaixo de uma pilha de extratos bancários, encontrei um envelope fechado endereçado a Mariana. Não culpe seu irmão. Dentro havia uma foto antiga das crianças.
talvez com 3 ou 4 anos, e uma única linha na caligrafia irregular da minha mãe. O Caio está pagando pelos seus erros. Sentei-me ali, com a carta espalhada sobre os joelhos, lendo a frase até a tinta começar a borrar. Minha mãe soube durante todos aqueles anos. Ela sabia o que eu estava fazendo. E talvez ela até soubesse por que Mariana tinha partido. Quando voltei para a cozinha, Laís estava parada ali, com a carta na mão. Você sabia onde ela estava, disse ela. Você soube o tempo todo. Sua voz tremia de raiva, não de medo. Tentei explicar, mas ela já estava chorando. Você a manteve longe de nós, disse ela. Você decidiu o que deveríamos fazer. Eu disse a ela que não era assim, que eu estava protegendo-os de uma verdade que poderia despedaçá-los. Mas as palavras soaram ocas até para mim. Ela correu escada acima, fez uma mala e, ao anoitecer, ela se foi. 2 dias se passaram antes que ela ligasse. Estava na casa de uma amiga. Na cidade, segura, mas distante. Quando voltou para casa, seu rosto estava pálido, seus olhos secos, daquele jeito que os olhos das pessoas ficam quando já superaram as lágrimas. Ela me contou que uma mulher havia entrado na boutique onde ela trabalhava. Uma mulher de chapéu e óculos escuros que lhe entregou um envelope e disse: entregue isso ao Caio. Laís não a reconheceu a princípio, mas quando viu o carro se afastar, jurou que o perfil era familiar. O envelope era fino, o papel pesado. Dentro havia uma fotografia nossa no funeral, tirada à distância. No canto da imagem, quase escondida pela sombra, estava a silhueta de uma mulher observando. A inclinação de sua cabeça, o jeito como seu cabelo capturava-se a luz. Era ela, Mariana. Ela esteve lá o tempo todo, perto o suficiente para ver os caixões baixarem, perto o suficiente para se aproximar se quisesse. Senti o peso daquela imagem como uma mão no meu peito. Ela ainda estava lá fora, circulando a família a família que abandonou, relutante em deixá-la ir, mas orgulhosa demais para voltar para casa. Quando deixamos Ribeirão Preto, tranquei a casa e coloquei a foto no bolso do casaco. O vento nos seguiu até a rodovia. No retrovisor, a luz da varanda ainda brilhava fracamente através da poeira, piscando como uma promessa exausta. As crianças estavam quietas no carro, e percebi no que eu havia me tornado. O último fio que nos unia, esticado entre o luto e o dever, com medo de quebrar, mas cansado demais para segurar. Quando o verão voltou a Gramado, as crianças não eram mais crianças. A casa havia envelhecido comigo. O cedro escurecido pela chuva. A oficina expandida para algo que as pessoas agora chamavam de negócio. Marcenaria Viana tinha uma pequena placa na frente e uma lista de espera maior. O ar sempre cheirava a verniz, e na maioria dos dias, isso era o suficiente para me manter são. Léo era médico agora, longas horas e olhos gentis. Júlia ensinava literatura em uma escola de ensino médio em Caxias do Sul. E Laís era dona de um estúdio de cabelo em Florianópolis, que ela decorou com espelhos emoldurados em madeira de demolição que fiz para ela. Eles vieram para casa no meu 48º aniversário, um fim de semana que pareceu mais brilhante do que qualquer outro em anos. Eles mesmos prepararam o jantar. Macarronada, alho demais, risadas demais. Léo trouxe flores, Júlia um livro, Laís um bolo que dizia: para o homem que construiu nosso lar. Depois que comemos, eles tiraram os pratos e voltaram para a mesa, sentando-se à minha frente, com sorrisos nervosos. Léo deslizou um envelope para a frente. Dentro havia um cheque. Não é um presente, disse ele antes que eu pudesse protestar. É gratidão. Tentei devolver. Vocês não me devem nada, eu disse. Mas Júlia disse: não é sobre dever. É sobre lembrar.
Olhei para seus rostos, orgulhosos, firmes, e percebi que havia construído mais do que móveis. Eu havia construído 3 vidas que não precisavam mais de mim. E esse era o melhor tipo de sucesso. Mais tarde, quando insistiram em tirar uma foto, empilhamos nossas mãos sobre a mesma mesa que construí quando eram pequenos, e tiramos uma foto. Postei online com uma legenda curta. Algumas dívidas nunca podem ser medidas em números. Parecia inofensivo. Uma pequena janela para uma felicidade tranquila. Mas esqueci que alguns olhos nunca pararam de observar. Uma semana depois, o telefone tocou logo após a meia-noite. A voz de uma mulher surgiu, mais velha, arranhada pelo tempo. "Você pode me ajudar a falar com eles?" Ela disse. Minha respiração falhou. Mariana. Ela exalou como se estivesse esperando ser reconhecida. "Eu só preciso de uma chance para explicar", disse ela. "Eles acham que eu os abandonei, mas eles me devem tudo. Minha juventude, minhas escolhas." Esperei a velha raiva subir, mas tudo o que senti foi uma espécie de tristeza cansada. "Eles não te devem Nania", eu disse. "Eles pagaram por suas escolhas crescendo sem você." A linha ficou em silêncio. Então, a ligação terminou. Na manhã seguinte, Júlia me enviou um print. Uma mensagem havia chegado de uma conta usando o nome de Mariana. "Preciso me encontrar. Devemos conversar sobre o dinheiro." Li 2 vezes antes de entender. Ela tinha visto a foto. Ela achou que o cheque que me deram era alguma herança, um fundo do qual ela poderia reivindicar uma parte. Ela não estava voltando por eles. Ela estava vindo atrás do que ela achava que era dela. 3 dias depois, eu a ouvi antes de vê-la. O cascalho rangeu sob passos lentos do lado de fora da oficina. Quando abri a porta, ela estava lá, emoldurada pela luz do sol e pela poeira, mais velha, mais inconfundível. Os anos haviam se acomodado em seu rosto como uma confissão que ela nunca faria. Ela olhou além de mim, para dentro da oficina, onde os móveis brilhavam sob a luz inclinada, seus olhos pousando na 4ª cadeira, aquela com suas iniciais gravadas profundamente nas costas. Ela se aproximou, passou os dedos sobre as letras e sussurrou: "Você guardou." "Eu guardei muitas coisas", eu disse. "Principalmente para eles." Ela se virou para mim, a voz tremendo. "Eu vim pegar de volta o que é meu." "O que é isso?" perguntei. "Minha vida", disse ela. "Meus filhos, minha parte." Olhei para ela e percebi que a pessoa pela qual esperei todos aqueles anos nunca havia existido. Não da maneira que eu imaginava. "Eu guardei esse lugar para você por 20 anos", eu disse. "Agora você quer sentar e chamá-lo de seu novamente." Seus olhos brilharam. "Eles são meus, Caio. Sempre foram. Eles deixaram de ser seus no dia em que você foi embora", eu disse suavemente. Ficamos ali, o zumbido das máquinas atrás de mim, o zumbido do arrependimento entre nós. Ela passou a mão pela cadeira novamente, depois deu um passo para trás. "Você sempre se acha o herói", disse ela. "Não", eu disse a ela. "Apenas aquele que ficou." Ela se virou e saiu. Sua sombra se estendeu pela varanda antes que a luz do sol a engolisse. Eu não a segui. Observei o carro dela se afastar, até a poeira baixar. Depois, olhei para a cadeira vazia, ainda capturando a luz. Pela primeira vez, não parecia um altar. Parecia um aviso. Deixei a porta aberta por um momento, o ar quente e pesado contra meu rosto. Depois, entrei e a fechei suavemente. A luz da janela atingiu as costas da cadeira, brilhando nas letras gravadas.
Pensei no que eu disse às crianças uma vez, que o amor era sobre deixar a luz acesa para que alguém pudesse encontrar o caminho de casa. Agora eu sabia melhor. Às vezes, deixar a luz acesa apenas convida a tempestade para dentro. Na manhã em que começou, tudo estava calmo. O tipo de calmaria que você só percebe quando está prestes a quebrar. O rádio zumbia baixo na cozinha, o café soltava vapor e pela primeira vez em meses, pensei que talvez a paz tivesse aprendido onde eu morava. Então, vi meu nome na tela. Não era uma mensagem, era uma manchete. Minha irmã havia postado algo nas redes sociais e quando cliquei, centenas de pessoas já haviam compartilhado. Suas palavras rolaram pela tela como um corte lento. Meu irmão roubou meus filhos de mim e o dinheiro que eles tentaram dar à sua verdadeira mãe. Ela me chamou de manipulador. Disse que eu tinha feito lavagem cerebral neles, os mantido longe dela, os feito esquecer de onde vieram. Abaixo de seu post estavam antigos vizinhos, amigos da família, pessoas que eu não via há anos, todos digitando sua pena pela mulher que eles achavam que estava tentando se reconectar com seus filhos. Eu não respondi. Não liguei para ela, não postei, não expliquei. Apenas li uma vez, virei o telefone com a tela para baixo e saí. O ar cheirava a chuva no metal. Bebi meu café frio e esperei a dor passar. Ela não passou. Na manhã seguinte, Léo ligou. Sua voz era firme, mas eu podia ouvir a tensão por baixo dela. Pai, não cheque seu celular por um tempo, disse ele. Eu postei uma coisa. Eu disse a ele que ele não precisava se envolver, mas ele já o tinha feito. Ao meio-dia, seu post havia se espalhado por toda parte. Ele contou a história diretamente. Como sua mãe havia partido, como eu os criei, como cada joelho ralado, cada projeto de escola, cada febre tarde da noite tinha sido minha responsabilidade. Ele anexou fotos, minhas cartas antigas para Mariana, aquela onde eu escrevi "Eles estão seguros", a imagem da cadeira esculpida com as iniciais dela. Ele não usou raiva. Ele usou a verdade, e a verdade tem um jeito de bater mais forte que a fúria. Ao anoitecer, pessoas que eu não conhecia estavam escrevendo mensagens de agradecimento e desculpas para mim. Estranhos me chamando de pai em todos os sentidos, exceto no sangue. Então Júlia e Laís adicionaram suas vozes. Sob o post de Léo, Júlia escreveu sobre as noites em que eu sentava perto do fogo e conferia suas lições de casa. Como eu lhes disse que o amor é algo que você mostra, não diz. Laís escreveu sobre como ela costumava acreditar que sua mãe voltaria, até perceber que eu já havia lhe dado tudo o que ela estava esperando. Elas anexaram a foto de nossas mãos empilhadas sobre o cheque, dizendo que não era dinheiro, mas gratidão. A seção de comentários se transformou em uma inundação de compaixão. Centenas de pessoas defendendo o que não precisavam que lhes dissessem que era real. Pela primeira vez, vi como era a próxima geração quando falava por si mesma. Eles não eram mais crianças. Eles não precisavam que eu os defendesse. Eles eram a defesa. Mas o silêncio depois de uma tempestade nunca é silencioso por muito tempo. Naquela noite, outro nome apareceu na conversa. Um usuário chamado JL comentou abaixo da multidão crescente. Mariana não foi embora porque era pobre. Ela foi embora porque queria que eu pagasses para apagar o que ela tinha feito. O mundo parou de girar por um segundo. Eu conhecia aquele nome sem ver o rosto. O homem da foto, a sombra no fundo, a voz que uma vez me disse que ela estava bem. Ele tinha acabado de entrar na luz do dia, arrastando a história dela consigo. Os comentários explodiram. Alguns o xingavam, outros exigiam provas. Eu não precisava de nenhuma. Eu as tive por anos. A ligação, a foto, os recibos. Mas fiquei em silêncio, deixando o mundo assistir a verdade se desenrolar. Em poucas horas,
O post de Mariana foi inundado de raiva. As pessoas pediam que ela respondesse, explicasse. Ela tentou, escrevendo em rajadas e apagando-as quase tão rápido. Ele está mentindo, dizia um. Vocês não sabem o que ele fez comigo, dizia outro. Então suas palavras desapareceram, uma por uma, como se ela estivesse tentando se puxar para fora da bagunça que havia criado. À meia-noite, meu telefone tocou novamente. O número dela, ainda queimado em minha memória. Atendi antes do segundo toque. Você está feliz agora? Ela disse, a voz rouca. Todo mundo me odeia. Era isso que você queria? Fechei os olhos. Não, eu disse. Eu só queria que a verdade existisse em algum lugar além da minha cabeça. Ela respirou pesadamente, depois riu, mas a risada quebrou no meio. Se você algum dia me amou, ela disse, você teria ficado quieto. Esperei antes de responder. Eu fiquei, eu disse, por 20 anos. Ela não disse mais nada. Eu a ouvi chorando, baixo no começo. Então o som desapareceu na estática. Quando a linha caiu, deixei o telefone sobre a mesa e sentei até a primeira luz entrar pela janela. Pela manhã, a página dela havia sumido. Cada postagem deletada, cada conta ligada ao nome dela, desativada. O nome de usuário MV167 apagado. O barulho da internet se aquietou como uma sala depois que os gritos param. Mas a história não desapareceu. Ficou em prints de tela e posts compartilhados. E pessoas sussurrando umas para as outras sobre família e perdão. Sobre o que significa ficar quando outra pessoa vai embora. Eu não ganhei nada. Não houve vitória em nada disso. Mas, pela primeira vez em décadas, minha casa parecia calma novamente. Não vazia, apenas quieta. E quietude, eu aprendi, valia mais do que qualquer pedido de desculpas. 1 ano se passou. O mundo continuou girando, suave e perdoador à sua própria maneira. A oficina ficou mais movimentada. O grisalho na minha barba se recusava a ir embora. E a casa, nossa casa, acomodou-se em um novo ritmo. Era fim de verão, quente, mas inquieto, quando as 3 crianças vieram para casa de uma vez. A varanda rangeu sob seus passos, do mesmo jeito que costumava, embora agora eles fossem mais altos que o batente da porta. Léo trouxe seu velho estetoscópio, aquele que ele usou na faculdade de medicina. Ele o colocou sobre a mesa. Você salvou vidas muito antes de mim, disse ele. Júlia tinha um livro nas mãos, um manuscrito encadernado. É o meu primeiro, disse ela, timidamente. Um romance sobre um homem que se tornou pai, por acidente, e escolheu ficar. Laís carregava uma fotografia emoldurada. Eu na bancada de trabalho, serragem no cabelo, a luz do sol batendo no meu ombro. É assim que eu te vejo, disse ela. Comemos juntos naquela noite, macarronada de novo, do tipo que eles sempre cozinhavam demais, vinho e copos descombinados. As 4 cadeiras estavam todas ocupadas. A conversa fluía fácil, o riso transbordando sobre o tilintar dos garfos. Parecia que a própria casa estava exalando. Depois que eles foram para a cama, fiquei na oficina, limpando, movendo coisas que não precisavam ser movidas. Na gaveta dos fundos de um armário antigo, encontrei um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, carimbado de São Paulo, meses antes. Dentro havia um único envelope com meu nome e uma caligrafia que eu não via há anos. Fiquei ali por muito tempo, antes de abri-lo. A carta dentro era curta. Caio, estou saindo do país. Não estou pedindo perdão. Só quero que você mantenha a luz acesa. Não por mim, mas por eles. Eu nunca fui boa em construir nada que durasse. Mas você foi. Obrigada por dar a eles o que eu não pude, Mariana. Dobrei a carta, cuidadosamente,
e a coloquei na mesma caixa do antigo diário, das fotos e dos recibos. Pela primeira vez, aquelas relíquias não pareciam pesadas. Eram apenas história, não mais um fardo.